Revista Cultura Espírita Abril 2016. Artigo central: Allan Kardec e o Druismo. Richard Buono. Pelos caminhos da educação, humanos dilemas, éticos morais, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, eletromagnetismo e mediunidade, Antônio Carlos Lima. Entrevista de abril, Cláudio Conte, os princípios da doutrina espírita e a física quântica. Crônicas de família, Ana Guimarães, conhecereis a verdade. Destaque para o texto, O Dia em que Fui Mais Feliz, de Tiago Vieira, pelo Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, O Caminho do Herói, Yasmin Madeira. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. César Reis, O Evangelho no Espiritismo. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos nós mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, levando até vocês as últimas novidades, né, através da agenda do Joel, sobre o movimento espírita, as efemérides, as ocorrências, os encontros, enfim, todo esse processo que faz a coesão da nossa comunidade, né? E também as informações doutrinárias, né? os argumentos, as explicações sobre os pontos que eventualmente possam representar uma dúvida para os nossos amigos. Eu sou Assaruí Franco de Moraes e tenho aqui comigo o Geraldo Cardoso para a sua saudação aos amigos. Meus amigos, nosso fraternal abraço, com votos de que Jesus continue nos inspirando a todos para o bem. E o Joel Vaz, com sua agenda, com suas novidades do movimento espírita. Com uma alegria muito grande, um beijo no coração de todos que nos ouvem, que a luz do doce Rabi da Galileia possa envolver os vossos lares. E um abraço especial para o meu querido amigo Humberto. Humberto é ator, ele tem vários predicados, nasceu em Uberaba, foi amigo do Chico e tal, e hoje ele é o divulgador, diretor da área de divulgação da Tenda dos Irmãos do Oriente, que ele mandou um convite tão querido. No próximo dia 30, eles estão recebendo na parte da tarde, que se estende, começa, parece-me que às 15 horas, que é o horário normal, a nossa amiga querida Yasmin Madeira. Vai ser um domingo de luxo. E eu quero recomendar a todos os amigos que conheçam os novos parâmetros da condução da problemática dos distúrbios da mente que está sendo desenvolvido no Hospital Pedro de Alcântara, Santa Alexandrina 669. Conheçam e participem, é de uma beleza incomensurável o que se descortina aí nas questões das doenças da mente. E hoje no Vanucci nós temos, então, que fica lá no Shopping da Gávea, como sempre, no terceiro piso, nós temos a nossa reunião de passes individuais e a corrente da operação do amor e da paz no Brasil. É uma meditação profunda em que a gente procura se internizar com a esperança do Brasil, coração do mundo e a pátria do Evangelho. São muitos e muitos os e-mails que nos chegam, as notícias que nos chegam, que nós precisaríamos de um dia inteiro aqui na Rádio Rio de Janeiro para poder dar a todas. Mas eu vou fazer uma síntese aqui. Magé, Centro Espírita Luz e Caridade, que fica na rua Simão da Mota, 315. Fim de semana cheio de eventos. Vão até lá e conheçam melhor. E ainda de Magé, o Grupo Espírita Cristo Redentor, Paz e Luz, na rua Vivaldo dos Santos, número 10, no Jardim Imbuí, Piratininga, também com uma programação intensíssima nesse final de semana. Nova Friburgo, ali, Casa Espírita Fraternal, que fica na rua Trajano de Almeida, 124, no Paissandu, lá na minha querida Nova Friburgo. Rio das Ostras, também, o Lar
Esperança Luz no Evangelho, que fica na Avenida das Flores, sem número. Um lugar também muito gostoso. Santa Rita da Floresta, olha aqui, cada cantinho desse país há uma casa espírita. Casa Espírita Luz e Fraternidade, na rua Capitão Beraldo de Souza, também sem número. Intensa programação no final de semana. Olha, tem muito mais. Tem em Saquarema, tem em Guaratinguetá, tem em Bom Jesus do Galho. Olha, quanto tempo que eu não ouço falar. Uberaba, com uma programação maravilhosa. E seguindo a orientação do nosso amado Divaldo na sua última palestra, ele acentuou muito isso. A última palestra que ele ministrou aqui é às 6 horas. Entrar na corrente fraterna do amor pela paz no Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. E o nosso e-mail, joelvaz61@gmail.com. Sempre aberto às informações do movimento espírita. E continuem com o nosso Cultura Espírita com os professores Assaruí e Geraldo. Muito bom. Então, Geraldo, o que é que nós temos aí? Muito bem. Temos perguntas que, nesta semana, foram formuladas pela nossa ouvinte Berenice Santos, do Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Ela nos pergunta inicialmente: por que no Espiritismo não são celebrados casamentos e batizados? Não existe o exemplo bíblico de João Batista batizando e as bodas frequentadas por Jesus? Olha, os rituais como o batismo, as bodas religiosas, a extrema-unção e outros, eles são característicos de religiões que os adotaram há séculos e provavelmente tiveram sentido e razão de ser na época em que foram criados. Se vocês olharem bem, essa questão do batismo, o batismo na doutrina católica, mas ele já é uma herança do judaísmo. Os judeus também batizavam, João Batista no Rio Jordão, etc. Todos esses rituais, eles são baseados num simbolismo que talvez fosse muito importante naquela época, mas que nos dias de hoje, para nós espíritas, a questão da aceitação de Deus em nós é muito diferente, é muito mais objetiva do que a necessidade de ter um rito para essa aceitação. Então, são rituais, como eu disse, que foram adotados há séculos e que provavelmente tiveram sentido naquela época. O batismo, por exemplo, ele sempre teve o sentido místico de uma passagem, onde o homem se torna parte de um processo religioso, sendo aceito em uma comunidade de ideais religiosos comuns. O Espiritismo entende que o homem não precisa de rituais específicos. Basta que escolha, por seu livre-arbítrio, seguir um caminho que oriente na senda do Pai e que receba em seu lar a necessária orientação de vida para ser uma pessoa melhor. O mesmo se aplica às bodas, que são certificadas pela honesta intenção do casal em construir uma vida comum com respeito e amor. Portanto, o Espiritismo não valoriza nem pratica atos exteriores, muito pouco voltados para o verdadeiro sentido da vida. Então, o Espiritismo ele veio separar um pouco, né, essa questão cerimoniosa. Eu, para aceitar ou para pertencer à comunidade cristã, eu não tenho necessidade, eu estou falando da visão espírita, não tenho necessidade de eu receber aquela água na cabeça, etc. Agora, se orarem por mim, se eu for educado nos princípios morais e éticos de uma sociedade que pretenda ser melhor, então eu estou inserido nesse contexto. Não é o batismo, muitas vezes o batismo, todo mundo é batizado, né, dentro da religião católica. Mas nem todos conseguem ter uma vida digna, apesar do batismo. Então, na verdade, essa questão é uma escolha individual e não uma escolha estabelecida por um ritual. Por isso é que não tem. Perfeito.
A segunda pergunta da nossa ouvinte Berenice Santos. Existem muitas críticas ao livro Nosso Lar, inclusive de espíritas, achando que a existência de uma cidade espiritual é fantasiosa. O que os senhores acham? Sabemos que a vida espiritual é uma realidade. Isso é um princípio básico para o espírita. A nossa organização social reflete aquilo que a espiritualidade realiza e vive. Logo, não deveríamos estranhar a existência de comunidades espirituais como a do Nosso Lar. Veja bem, quando eu defino aqui que a vida espiritual é uma realidade, eu estou partindo do princípio de que temos que entender que a vida espiritual existe. E também entendemos que pelas orientações dos espíritos superiores e também no que está na nossa codificação, nós refletimos na nossa vivência terrena aquilo que é visto, vivido e participado na vida espiritual. Vocês já imaginaram que essas coisas devem fazer parte da nossa reflexão? Então, por isso é que não deveríamos estranhar a existência de comunidades espirituais como o Nosso Lar. Agora, é bem verdade que se torna difícil para as pessoas encarnadas fazer ideia de um mundo espiritual organizado em cidades, com vida urbana semelhante às nossas. Mas nós não podemos reagir intempestivamente e negar as coisas só porque fogem à nossa compreensão. O leitor atento do Nosso Lar vai encontrar interessantes lições sobre o comportamento humano, o tratamento de patologias espirituais, os recursos disponíveis para atender os espíritos que desencarnam em grande desalinho moral, muitos diálogos construtivos, frases para serem refletidas, é muita coisa interessante. Porém, as pessoas vão se focar em aspectos como é impossível uma cidade sustentar-se no ar, e por aí vai. Perde-se o conteúdo pela atração aos detalhes não compreendidos. Nosso lar não está no ar. Nosso lar está em outra dimensão. Esta outra dimensão é que permite que haja ali uma vida urbana, como existe a vida urbana na dimensão em que nós estamos. Agora, isso é meio complicado das pessoas entenderem. Na hora que não entendem, duvidam, e na hora que duvidam, negam. É isso mesmo. A ignorância do assunto nos faz não aceitar o assunto. E, finalmente, a nossa ouvinte pergunta: qual a importância de Eurípides Barçanufo no Espiritismo? Nossa Senhora. Olha lá. Eurípides Barçanufo foi um importante pioneiro do Espiritismo no Brasil, tendo trabalhado intensamente para que o serviço mediúnico fosse visto com a seriedade exigida e que o Espiritismo fosse reconhecido como doutrina séria e cristã. Eurípides foi um educador por excelência, tendo fundado em sua cidade natal, Sacramento, em Minas Gerais, o primeiro colégio espírita do Brasil, o Colégio Allan Kardec. Isso em abril de 1908, aos 28 anos de idade. Pode-se imaginar o preço desse pioneirismo em uma cidade do interior, conservadora e majoritariamente católica, mas nada abalou o ânimo de Eurípides. Ele tornou-se brilhante expositor espírita e por inúmeras vezes realizou debates com autoridades católicas, fazendo valer a sua inteligência e os seus argumentos indiscutíveis. Só para vocês fazerem uma ideia, meus amigos, Corina Novelino tem um livro muito interessante sobre a vida de Eurípides. Então ela conta que Eurípides era profundamente católico, pela educação recebida de sua mãe. E ele então tinha uma amizade muito grande com o padre da paróquia lá de Sacramento,
E esse padre, pela confiança depositada e nos conhecimentos que Eurípides depositava com ele, permitiu que Eurípides lesse a Bíblia, porque naquela época, naquela região, naquele lugar, por uma decisão diocesana lá, os católicos não podiam ler a Bíblia. E foi exatamente porque Eurípides teve acesso a isso é que começaram a surgir os questionamentos nele com relação a isso. É um fato que Corina conta. Né? Bom, então, ele também tinha uma farmácia homeopática, né? E em 1918, com a gripe espanhola, ele se envolveu muito no tratamento das pessoas, tal, procurando dar remédio, envolvendo-se, enfim, profundamente. Com isso ele pegou a gripe e aos 38 anos de idade, depois de ter deixado uma extensa folha de serviços em nome da doutrina espírita, ele veio a desencarnar. Né? Então ele deixou um exemplo muito importante para o movimento espírita através da sua ação como cidadão, professor, escritor, que até hoje é referência em pedagogia espírita. Bem, meus amigos, aqui ficamos nós no nosso bloco. Né? Na sequência nós teremos o Geraldo Cardoso com sua Internet do Bem. Muito obrigado, fiquem com Deus. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem de hoje lembra-nos das diferenças que marcaram os costumes de outrora. O autor afirma: tudo mudou. Nascemos nos anos 30, 40, 50. Foi muito difícil mudar todos os conceitos de várias gerações. Faz apenas 50 anos que apareceu a televisão, o chuveiro elétrico, a Declaração dos Direitos Humanos e a revista Playboy. Casar era para sempre. Sustentar filhos era somente até quando eles conseguissem emprego. As certezas duravam a vida toda e os homens eram os primeiros a serem servidos na mesa de jantar. As avós eram umas velhinhas, hoje são mulherões de 40 ou 50 anos. Todos nos vestimos como nossos filhos. Não existem mais velhos como antigamente. Essa foi uma geração que mudou tudo. Culpa da guerra, da pílula, da internet, da globalização, do Muro de Berlim, da televisão e da tecnologia. Até morrer ficou diferente. Na minha rua havia um velhinho que morria aos poucos. Ficou uns 10 anos morrendo e isto aconteceu logo depois de completar 57 anos. Hoje se morre com 80 ou aos 90 e é um vapt-vupt. Com a pílula, a mulher teve os filhos que quis e ela sempre quis poucos. Como não conseguimos mais sustentar uma família, elas foram à luta e saíram para poder pagar a comida congelada, a luz e o telefone. Se a coisa não vai bem, é fácil: separação. Difícil é pagar a pensão. Na realidade, as mães são solteiras com 12 anos, depois serão chefes de família com muitos filhos de muitos pais diferentes. Em 50 anos, tiraram a filosofia da educação básica e como o pensamento era reprimido pela Revolução, tudo virou libertação. Pedagogia da libertação, teologia da libertação, psicologia da libertação, etc, etc. Deu no que deu. Burrice liberada, burrice eleita. Para as pessoas de mais de 50 anos, palhaço era o carequinha. Hoje o povo inteiro é meio palhaço, meio pateta. Ladrão era o Meneghetti e o bandido da luz vermelha. Hoje, os ladrões tomaram conta dos palácios, da Câmara Federal e de uma cidade que não existia, chamada Brasília. Ângela Guardarim, dançarina, só na zona do Baixo Meretrício. O presidente da República era alfabetizado.
Experiência com feijão e algodão germinando, a gente fazia na escola primária e não em voo espacial, pago a 12 milhões de dólares. Movimento social era reunião dançante. Dia da mentira não era data nacional. Piercing, quem usava era índio botocudo. Tatuagem era em criminoso do Bass Funds. Mansão do Lago era algo de filme de terror e não lugar onde ministro divide dinheiro. Caseiro não era mais ético do que ministro. Quadrilha era dança junina e não razão de existir de partido político. O Clube dos Cafajestes era um grupo de inofensivos playboys, cariocas, e não um país inteiro. As pessoas de mais de 50 estão assim meio tontas, mas vão levando. Fumaram e deixaram de fumar. Beberam uísque com muito gelo, hoje tomam água mineral. Foram marxistas até descobrir quem eram Harpo, Chico, Groucho e que o marxismo é um grande engodo. Ninguém tem mais certeza de mais nada e a única música dos Beatles a tocar é Help. Para, Brasil, que os caras de mais de 50 anos querem descer. Ao ler esta mensagem, dá um aperto no coração só de pensar que tudo isso é verdade, que a nossa realidade está de fazer vergonha. E o pior, será que alguém sabe o que é vergonha? Meus amigos, agradecendo a sua gentil audiência, ficamos por aqui, desejando-lhes uma semana de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e o nosso abraço a você, nosso rádio ouvinte da emissora da Fraternidade. Olha, você já sabe, o ICEB está num novo endereço, nas dependências do Grupo Espírita Regeneração. Anote o nosso endereço. Rua São Francisco Xavier, 609, Maracanã. Rua São Francisco Xavier, 609, Maracanã. E o nosso telefone, 2224-0736. Anotou? 2224-0736. Na parte da manhã, de 9 horas até o 12h30, nós teremos o estudo da doutrina espírita e o estudo da mediunidade a cargo de nosso confrade Silvio Portugal. Quem gosta de estudar o Esperanto, nós estamos abrindo uma nova turma. Esperanto Básico 2 e 1, com Altamiro Rocha, espera apenas que você se matricule para que gratuitamente estude e pratique a língua do Esperanto, esta língua da esperança. No próximo sábado, nós teremos 2 tempos, de 2 horas até as 3h15, com o professor e médico Jorge Pio, e o tema A Arte de Viver o Conflito, Violência, Face Visível da Doença Social. O professor e médico Jorge Pio, das 2 horas até as 3h15, conosco no próximo sábado, no nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E de 3h45 até as 17 horas, o engenheiro Cláudio Conte continuará com o seu curso Tópicos Especiais, tema Cura e Quântica. O curso tem o tema Cura e Quântica, com o engenheiro Cláudio Conte. O destaque da nossa revista Cultura Espírita deste mês de abril é imperdível. Professor César Soares dos Reis, o presidente do nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil, aborda um tema, o Evangelho no Espiritismo. Preste atenção. Diz-nos César Reis:
as máximas morais do Cristo constituíram uma boa nova, isto é, o Evangelho, que, segundo o Espiritismo, compreendemos e respeitamos o caráter histórico e a importância das religiões em todas as épocas. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, surgiu para recuperar o significado efetivo do ensinamento do Cristo. A doutrina espírita dá um outro sentido, empresta um novo sentido para a religião, quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, apresenta a religião para os dias atuais, no dia a dia, e leva a criatura humana a procurar em si própria o sublime encontro com o Pai. É nossa responsabilidade a semeadura e é de nossa responsabilidade a colheita das consequências dos efeitos desta semeadura. Imperdível! O Evangelho no Espiritismo, de César Reis. Você ainda não tem a revista Cultura Espírita de abril? Ligue para o Instituto. Anote 22240736. 22240736. Se você tem acesso ao seu smartphone, se você tem um tablet ou um laptop, você baixa o aplicativo TV ICEB e estará online conosco. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo programa. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento, e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira, no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.